Senhores, dentro do conceito NoFap retenção seminal, tem um conceito que é o seguinte: você se masturbar, mas não ejacular, praticando uma retenção, poderia ser um grande aliado para um praticante de NoFap retenção seminal. Então, se masturba, porém sem pornografia, e não ejacula. É um bom aliado para um praticante de NoFap retenção seminal? É sobre isso que eu quero falar no episódio de hoje. Eu vou destrinchar para vocês para que não reste mais nenhuma dúvida, mas eu queria que você comentasse aqui embaixo. Primeira coisa, você vai comentar quantos dias de NoFap, bom dia, quantos dias de NoFap você está praticando, e eu quero que você comenta aí embaixo o que você acha, se você acha que é um bom aliado ou não. Essa prática, para ser mais específico para vocês, ela é chamada de edging, que é o que eu expliquei para vocês. Se masturba, porém segura a ejaculação, não assiste pornografia, e dentro desse conceito pode ser benéfico para um praticante de NoFap. Então comenta aqui embaixo quantos dias de NoFap você está e se você acha um bom aliado para um praticante de NoFap. Então é sobre isso, senhores. Salve NoFapers, um salve aos 2%, espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Hoje é dia 10 de janeiro de 2026. E sendo bem sincero, nesse percurso aqui do começo do ano, muita gente já recaiu, mas eu parabenizo você que mesmo recaindo já retomou o controle da situação. E lembre-se, 2026 está apenas começando. Ainda tem muita, mas muita coisa pela frente, e por isso é importante você preservar a sua energia sexual e retomar o controle o quanto antes. Senhores, episódio de número 137, o título é exatamente esse que você viu aí. Edging parece ser um bom aliado para o NoFap. E de onde que me veio essa ideia, essa urgência em gravar esse vídeo aqui para vocês? Veio da seguinte questão. Um empresário, ele me contatou no direct do Instagram e disse: Crispim, eu quero fazer uma mentoria contigo. Tenho acompanhado recentemente o seu canal no YouTube, aqui no Instagram, e tenho visto que você tem um conhecimento profundo, uma prática e tudo mais, seu lifestyle, seu estilo de vida, e eu quero fazer a mentoria com você. Enfim, fomos para a segunda etapa da mentoria, que é o seguinte: eu mando uma lista, e nessa lista ele praticamente vai responder perguntas extremamente estratégicas e importantes. Nessas perguntas, são aproximadamente 15 perguntas, é onde eu faço todo um check-up da vida dessa pessoa, dos hábitos, da mentalidade, das dores, do problema, da mentalidade, do futuro, dos sonhos, o que ele projeta. E com essas perguntas técnicas, eu automaticamente já faço um pré-diagnóstico, com base nas dores, com base no que ele necessita, com base na urgência do porquê ele procurou a mentoria. Então foi praticamente isso. E a grande questão é a seguinte: tem uma pergunta lá que é a básica: você já pratica NoFap, sim ou não? Colocou lá sim. Você pratica retenção seminal? Sim. E aí outra pergunta é: há quantos dias você está aí? Ele colocou lá que estava há 212 dias. No caso hoje 213 então, porque isso foi ontem. E qual que é a maior queixa dele? A maior queixa dele é que ele está procrastinando muito. Procrastinando, ele tem uma energia, mas ele procrastina, ele não consegue avançar, e mesmo assim ele ainda sente um pouco letárgico, e ele sente algumas dificuldades mesmo estando com bastante dias. Beleza, feito aquilo, feito o diagnóstico, a gente foi então para a primeira sessão. Batendo um papo com ele, ele disse que praticava edging. Quando ele disse que praticava edging, ele já veio embasando. Ele disse assim: Crispim, eu assisto a alguns canais, e eu vi um canal onde um cara, eu não vou falar quem que é a pessoa, porque inclusive é até mesmo um amigo meu, ele disse que não tem problema praticar edging, porque a prática do edging vai ajudar a aliviar a tensão da retenção seminal. E aí é onde eu quero trazer esse conceito para vocês aqui então, porque esse cara estava 212 dias, no caso hoje 213 dias, praticando edging, e ele não consegue obter os benefícios que eu cito da prática do NoFap da retenção seminal. Primeiro aí, comenta aí embaixo, 212 dias, era para ele estar sentindo algum benefício ou não? Qual que é a grande questão do edging, nobres senhores? É uma prática que eu particularmente não sei quem que teve essa ideia de liberar isso para um praticante de NoFap e retenção seminal. Então hoje, com base em 6 tópicos, eu vou destrinchar para vocês
se pode ou se não pode, e quais os efeitos isso tem na vida de vocês. Senhores, comenta aqui embaixo, 2% eu vou saber que você faz parte da nossa comunidade, e também coloca aí um check-in na lista de presença, e eu vou saber que você passou por esse vídeo em um sábado de manhã, onde muita gente já está esculachando na vida, quebrando os bons hábitos. Você está aqui aprendendo e fazendo parte dessa comunidade. E lembre-se, esse chat aqui embaixo, os comentários, é o nosso diário. Aqui você pode escrever, aqui você pode dar dicas, aqui você pode passar instruções, aqui você pode fazer pergunta, enfim, aqui você está livre para comentar. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha com alguém, aquele seu amigo que pratica Edging, ele diz que ajuda a avançar dentro da prática do NoFap. Primeira coisa, muita gente, pra gente começar aqui, muita gente acha que praticar Edging seria basicamente uma evolução, porque não tem pornografia e não tem ejaculação. Então esse é o primeiro conceito de alguém que vai defender essa prática de Edging. Ah, mas Crispim, não tem pornografia e eu não vou estar ejaculando. Então eu estou me masturbando ali, mas eu estou segurando essa energia sexual, então isso me faz bem, isso me faz avançar. Vamos por etapa, porque a gente vai entender onde vai chegar isso aí. Primeira coisa então, o nosso corpo, ele não funciona por rótulos morais. Então assim, praticar Edging é moral ou é imoral? Não, o nosso corpo, fisiologicamente falando, hormonalmente, psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente falando, o nosso corpo ele não respeita uma questão, se é moral ou se não é. Não é questão disso. O nosso corpo respeita biologia, bioquímica, fisiologia, anatomia e as leis espirituais da retenção seminal. Então não é questão de devo praticar ou não, a questão é o que isso gera no teu corpo, na tua fisionomia, tá? Então, primeiro ponto, o que acontece quando você pratica Edging? Isso, na minha opinião. Primeira coisa, praticar Edging é a mesma coisa que você comer isopor. Senhor, imagina comigo, vamos lá. Imagina que você está num jejum aí de 3 dias. 3 dias só tomando água. Vamos lá, só pra gente analisar esse cenário, ó. Ventando bastante e não tem o que fazer. Aqui é natureza. Eu não vou botar anti-ruído porque senão fica um negócio muito mecânico. Eu gosto que você sinta o ambiente que eu estou aqui. Então, primeira coisa, imagina aí, você tá 3 dias de jejum só tomando água. O teu corpo, ele começa a perder um pouco a noção do que é o alimento. Vai passar ali nas primeiras 24 horas uma abstinência, que é a vontade por querer comer alguma coisa doce que seja, alguma coisa gordurosa, o teu corpo vai pedir aquilo, mas você passou por esse período de abstinência e após 3 dias você diz, vou quebrar o jejum. O teu estômago, os teus órgãos ali digestivos, eles vão dizer, caramba, o quanto eu estava esperando por isso. Aí ele imagina assim, pô, esse cara vai quebrar com uma picanha aqui, ou vai quebrar com alguma fruta, não sei. De repente o seu estômago está esperando aquele monte de nutriente, e de repente você vai lá e mastiga um pedaço de isopor. O seu estômago diz, não, mas isso aqui não é de verdade. Aí você está dizendo, não, mas para mim é, e você está mastigando. Então, basicamente, praticar Edging é a mesma coisa que você comer isopor. Se é que você me entende, você está se masturbando, fazendo com que o teu cérebro, que é um cérebro primitivo, criado pelo próprio Criador para perpetuar a espécie, e automaticamente para incitar esse desejo de perpetuar a espécie, você vai sentir o prazer, que é o tesão, a fisiologia ali do prazer sexual, que se Deus não coloca esse tesão em você, nem sexo você ia querer fazer, você entendeu? Então você quer fazer por conta da reação química ali que tem. Então, quando você está se masturbando, o teu cérebro acredita que você está tendo uma relação sexual verdadeira. Então, primeira coisa, cara, você já está se iludindo. Iludindo você, iludindo o teu corpo, iludindo o teu sistema reprodutor, acreditando que você está fazendo sexo com a tua mão. Então esse é o primeiro ponto. Você está comendo isopor. E para a gente aprofundar mais isso, a mesma coisa que o isopor. Ocupa espaço, mas não nutre. É a mesma coisa que praticar Edging. Crispim, então você está dizendo que uma relação sexual verdadeira nutre o corpo? E como nutre? Quando você está tendo uma relação sexual verdadeira com a tua parceira, o que ocorre? Ocorre uma conexão de energia. Então, a mulher tem a energia feminina, o homem tem a energia masculina. Só que dentro do homem também tem um pouco de energia feminina.
em menos quantidade, mas tem. E na mulher a mesma coisa, tem um pouco de energia masculina em menos quantidade. E quando vocês têm relação sexual, vocês se completam. A energia feminina dela passa para equilibrar a sua e a energia masculina sua passa para equilibrar a dela. Então vocês simplesmente se tornam uma só carne. Isso inclusive está lá em Gênesis. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, ele vai unir a sua esposa e ambos vão se tornar uma só carne. Então ocorre uma conexão, dois se torna uno. Não é à toa que quando você analisa casais que estão há bastante tempo, tem uma química, você percebe que o homem tem alguns traços, a forma de falar e o jeito da esposa dele, e a esposa do mesmo jeito. Tem o jeito, o sotaque, o cacuete, até a expressão facial bem parecida com a do marido. Justamente por conta disso ocorre uma conexão. Então, quando você realmente está fazendo sexo de verdade, com o propósito original, sim, traz energia sexual para você, porque a energia dela passa para você, a sua vai para ela, então ocorre ali uma conexão e vai nutrir o teu corpo, que é de energia sexual, principalmente quando você não ejacula até mesmo na relação sexual, que aí é a prática estrita da retenção seminal mesmo, que é você não ejacular. Não dizendo que você não pode ou não deva, porque tem a prática do NoFap também, que tem as várias faixas etárias. Ex-mode, você pode ter relação sexual, ejacular com a tua parceira, você só não assiste pornografia e não se masturba. Hard mode geralmente é para solteiro, que é onde não assiste pornografia, não se masturba e também não ejacula. E aí depois vem a retenção seminal, que você pode tanto ter relação sexual ou não, mas em ambos os casos você não pode e não deve ejacular. Então a primeira coisa, praticar edging é a mesma coisa que comer isopor. Você está enganando o teu cérebro, enganando você e tentando enganar todo mundo, mas na verdade você não está enganando ninguém. Você está tentando enganar. Então o que acontece de verdade? O corpo ele vai entrar num modo excitação sexual. Então por que não é saudável? Porque você vai começar a agitar uma energia que era para ser usada só para criar alguma coisa. Você está me entendendo? Que é o momento que você está deitando com uma mulher, ou quando você está retendo a energia sexual para canalizá-la para alguma área. Mas ali você está estimulando o mecanismo antinatural de excitação, que obviamente vai despertar então a excitação sexual. E deixa eu explicar para você, sempre que você exercitar e agitar a excitação sexual de forma mecânica, a recaída mora logo ali. Por que a recaída mora logo ali? Porque é muito difícil você mexer com o seu sistema reprodutor, o seu mecanismo e fazer com que o teu cérebro acredite que você está tendo relação sexual com uma mulher e não ejacular, é muito difícil. Por quê? Porque alguma hora ou outra você vai ali estar muito excitado e não vai conseguir controlar essa ejaculação, você vai acabar ejaculando e joga tudo por água abaixo, aquilo que você lutou para conquistar. Então você ativa circuitos de recompensa, uma descarga absurda de dopamina no teu cérebro e você não está fazendo sexo de verdade. Uma enxurrada também de noradrenalina, norepinefrina, aquele negócio que o corpo começa a suar, o mecanismo, o sistema reprodutor, você dá um comando lá para o seu testículo, começa a produzir sêmen, e toda aquela questão, e você simplesmente não está usando para criar. E você não entrega nenhuma conexão real. É uma descarga simplesmente antinatural. Por que não tem conexão real? Porque não tem uma parceira do outro lado. Então esse é o primeiro ponto. O resultado disso vai ser um estímulo sem finalidade biológica clara. Que é assim como o isopor. Parece comida, ocupa espaço no estômago, mas não entrega nutriente. E então o que ocorre? O edging, na verdade, ele engana o corpo, parece sexo, mas não é. Isso inclusive eu cito no meu livro Quem Retém Enriquece, que é uma expressão, a energia que não vira criação, vira estagnação. Lembra lá do mentorado no começo da história? Esse cara estava estagnado mesmo estando com 212 dias praticando NoFap e retenção seminal. Estagnado, procrastinando. E por quê? Porque quem não usa a energia para criar, usa a energia para estagnar. Eu vou aprofundar aqui nos outros tópicos o porquê que essa energia vai gerar uma estagnação e não uma criação. Mas Crispim, eu estou retendo, não era para essa energia estar? Eu vou explicar para você o porquê que a energia vinda do edging, ela é uma energia obscura e ela vai gerar o contrário da criação, que é a estagnação. O que vocês estão achando aí? Veja aí se você está inscrito no canal, tá? Isso é importante até mesmo para esse canal crescer, nos motivar a continuar postando vídeo para vocês e contando toda a nossa trajetória e fazendo dessa comunidade uma comunidade que a cada dia mais ela cresce e prospera. Senhores, antes da gente entrar no tópico número 2, deixar o recado para vocês aqui. A nossa promoção ela vai só até mais
domingo, tá? Então a gente tem hoje é sábado já, caramba, sábado, então tem só mais até amanhã a promoção, tá? Promoção da Black Friday. Passou isso, vai voltar os preços todos normais dos meus 11 livros sobre NoFap e retenção seminal. Lembrando a vocês que eu pratico NoFap e retenção seminal há 5 anos e 4 meses, sem recaídas. E nesses 11 livros eu simplesmente compilei toda a minha experiência. Tem livro para todo tipo que você pensar. Crispim, eu quero fazer dinheiro. Tem um livro Quem Retém Enriquece, ensinando você a utilizar a energia sexual para criar e fazer fonte de renda. Seja pela internet, seja de forma física, não importa. Você consegue fazer dinheiro. Crispim, eu tenho dificuldade de falar em público. NeuroFap, a capacidade de você perder a vergonha e a inibição de falar em público e utilizar a energia sexual para a desinibição. Você olha ali os filmes hollywoodianos, sempre onde tem um cara ali, o galã da novela, o ator principal, ele geralmente é o cara altamente sexual. E é o cara que consegue canalizar isso para magnetismo pessoal. Magnetismo pessoal faz com que você seja um cara bom em persuasão, bom na comunicação, bom em aparência, em atração. Então isso faz com que você perda a vergonha de falar em público, o autocontrole e a autoconfiança. Crispim, eu quero entender como que funciona mais essa indústria pornográfica. Para mim é tudo muito novo. Senhor, vocês não têm noção do que vocês vão encontrar num livro chamado Mais Esperto do que a Pornografia. É um dos meus melhores livros que eu já escrevi, inclusive eu escrevi aqui nessa montanha. Demorou mais ou menos uns 2 meses para eu escrever, praticando jejum, subindo nessa montanha em total silêncio. E eu entrevistei a pornografia. Não tem o livro Mais Esperto que o Diabo, onde Napoleon Hill ele entrevista o diabo e faz com que o diabo conte todas as artimanhas. Eu entrevistei a pornografia. E a pornografia ela não é um site. A primeira coisa que você precisa entender, ela é uma frequência vibracional que ela existe desde os primórdios. Na época de Adão e Eva, para vocês terem noção, em formato de tentação. Depois ela veio lá desde as civilizações dos sumérios, dos egípcios, da antiga Babilônia. Ela sempre imperou e escravizou os seres humanos. E eu conversei com ela e fiz ela contar como que você a vence. É um livro extremamente profundo, mas só leia também se você estiver disposto a sair da Matrix, porque depois também não tem como voltar mais, tá? Então deixar fixado aí para vocês no link, são 10 livros onde você vai ter acesso no combo aí Crispim. Você vai ter acesso por R$65. Cada livro custava R$20, se você fosse comprar tudo, pagaria R$200 e você vai pagar só 65, mas só até amanhã. E vai ter um outro link aí embaixo com o meu mais novo lançamento, as 48 leis da retenção seminal. 48 leis poderosíssimas que regem o seu sêmen. Quando você não aprende sobre essa lei, você peca por não saber. E você paga e paga muito caro. Dito tudo isso, está fixado aí nos comentários. Adquira e eu desejo sucesso na sua leitura e é uma jornada sem volta. Ponto 2 do porquê praticar edging vai te fazer mal, mas o título é Edging parece ser um bom aliado para praticante de NoFap. E hoje eu vou explicar que na verdade não. Segundo ponto, a prática do edging ela vai ativar mecanismos de perpetuação e vai gerar o desgaste. É aí que muita gente acredita que simplesmente o fato de não estar ejaculando e de estar agitando a energia sexual vai dizer, eu vou ter mais energia. Errado. Parece ser interessante e fazer sentido, mas eu já explico para vocês o porquê que é errado e vai gerar totalmente o contrário. Primeiro ponto, mesmo sem ejacular, o corpo acredita que o ciclo social está ativo. Então o que o corpo vai fazer? O teu corpo ele foi programado de uma forma extremamente perfeita e tudo aquilo que ele faz gasta energia. Então ele vê que você está ali, movimentos mecânicos, ele vai dizer assim, pera aí, ei, vai acontecer um negócio interessante aqui, perpetuação de espécie. Lembra? 2 coisas, o homem precisa comer para sobreviver, os gatilhos principais de sobrevivência do homem é comer e fazer sexo. Então primeiro o que ele vai fazer? O cara aqui está querendo fazer sexo agora, então a gente precisa parar tudo o que a gente está fazendo aqui, cérebro, para. Por isso que você fica irracional quando você está se masturbando ou fazendo sexo, você vira o seu lado animal, porque ele desativa o lado racional do cérebro, que é o momento de perpetuar a espécie. Então canaliza tudo que a gente tem de nutriente e de energia para esse negócio. É chamado de espermogênese. Então o teu sistema ancestral, o cérebro reptiliano está aqui atrás, ele vai dar um berro lá dentro do teu corpo e vai dizer assim, para tudo! A gente precisa agora pegar os melhores nutrientes, vitaminas, células, hormônios e DNA, porque o negócio aqui vai ficar diferente. Agora a gente vai criar uma nova vida. Aí ele dá um comando lá para o testículo e para a próstata, dizendo, vamos começar a produzir a espermogênese, produção seminal. Aí ele começa a pegar uma vitamina que era importante lá para o teu cérebro. Aí ele pega um pouquinho de zinco,
zinco, vai ter que ir para cá agora. Aí o cérebro diz, não, mas eu preciso de zinco, meu raciocínio, não, esquece. Agora é sobrevivência, pega o zinco. Aí teu corpo que está querendo ganhar músculos, ele vai dizer, eu preciso de proteína. Aí o testículo vai dizer, não, mas aqui é mais importante, a gente vai precisar dessa proteína agora porque a gente vai criar um garotão aqui, então pega a proteína. Eu preciso de colesterol para produzir a testosterona e outros hormônios totalmente importantes. Não, agora a gente precisa dessa gordura boa, gordura saturada para criar essa criança. E vai fazer isso com vitaminas de A a Z. Então imagina comigo, meu nobre senhor e praticante de NoFap e retenção seminal, o que vai acontecer? Vai tirar todos os nutrientes das partes principais do teu corpo para montar o teu sêmen, porque ele está acreditando que o movimento do edging, a masturbação que você está fazendo, você vai criar uma nova vida, e na realidade não vai acontecer nada disso. Então você vai gerar um desgaste vitamínico, energético, de concentração, de perpetuação de espécie, justamente para criar a espermogênese. Então vai recrutar vitaminas e minerais, vai mobilizar a energia metabólica, vai tirar até mesmo a energia do seu sistema digestivo, de todos os outros processos, vai reduzir e deixar tudo na capacidade de reserva para tentar criar essa nova vida. Ele vai manter o cérebro em um estado de excitação extremamente constante até chegar ao ponto do ápice ali. Você está me entendendo? Isso significa um gasto de energia contínuo, um desgaste do sistema nervoso, foco drenado, a sensação de cansaço mental sem entender o porquê. Aí volta lá no aluno, por que o cara mesmo com 212 dias estava se sentindo letárgico, procrastinador e não sentindo tantos benefícios da tal produtividade que o Crispim sempre fala? Será que o Crispim é um charlatão? Não, mas você precisa jogar esse jogo da forma correta. Lembra das 48 leis da retenção seminal? Quem não cuida da sua energia sexual, meu irmão, o ROI vai vir totalmente proporcional. Se descuidou dessa energia, a recompensa vai vir ruim da mesma forma. Então o corpo, ele não sabe que você não ejaculou, ele não sabe. Ele só sabe que você colocou no modo sexual ativo. Você está me entendendo? Isso, inclusive, no livro Mais Esperto do que a Pornografia, eu vou falar dessa questão da masturbação como sendo mecanismos de fuga emocional e não de vícios sexuais. Então, eu estou praticando edging, mas na realidade eu estou equilibrando aqui o meu vício sexual, reduzindo aos poucos. Não, na verdade é um mecanismo de fuga. Sinto muito lhe informar, mas você está tentando jogar de hack, mas esse hack está contra você. Você está me entendendo? Terceiro ponto, sobre a questão de praticar edging. Te faz fugir dos seus problemas. Deixa eu explicar algo para você. Se você não está conseguindo gerir a sua energia sexual, o problema não está na energia sexual, está no gestor, no empresário ali que está investindo as suas finanças, o seu maior investimento, que é o seu sêmen, a sua energia sexual, você está aplicando da forma errada. Você está me entendendo? Então você praticamente vai fugir dos seus problemas, tentando fugir dos seus problemas, na realidade. Então é aquilo, eu tô excitado, eu tô com bastante energia sexual, mas eu não quero fazer atividade física. Tá fugindo do problema, aí você vai ter que praticar edging para ter uma falsa sensação de dopamina. Você tá me entendendo? Eu preciso maturar esses projetos que estão na gaveta, esses aí que você escreveu no dia 31 de dezembro aí de 2025, tá tudo na gaveta, por quê? Porque você tá praticando edging, tá roubando nesse jogo. E aí não tem o que fazer, cara, vai vir procrastinação, você tá tentando fugir do seu problema. Aí o seu cérebro diz, preciso de um escape, preciso de um escape, preciso de um escape. Vai ser sempre para a energia sexual, porque ela tá acumulada lá embaixo, porque você tá retendo. E aí o que vai acontecer? Você vai tentar se aliviar se masturbando. Mas eu vou estar segurando a ejaculação. Resultado, procrastinação. Fala aí. Cabeça tá dando um punhado de insight, não tá? Mas é exatamente isso que acontece. Então o que ocorre? O edging, ele vai virar uma anestesia emocional, uma válvula de escape e uma forma de não lidar com a tensão real. Porque o que é? Retenção. Vamos lá, são duas palavras. Retenção. É você tensionar mais de algumas vezes, é você acumular a tensão. Então, se você talvez acha assim, praticar retenção é algo bom, depende, cuidado, porque o próprio nome diz, é retenção, você está acumulando muita tensão. E a tensão, ela é realmente vista como algo ruim, porque é uma energia muito acumulada. Então, por exemplo, antes de apresentar um trabalho na escola, lembra? Você não ficava com tensão?
tipo, muito tenso, o músculo todo travado, rígido, começa a suar frio, a mão começa a tremer, aquele calafrio no momento que você tá para falar em público, ou chegar numa menina, ou talvez apresentar alguma coisa para tua empresa, ou fazer alguma conversa importante, você não tá numa tensão. Por quê? Porque a tensão fala disso, o acúmulo de energia. Então, retenção seminal é acumular muita, mas muita energia que vocês não têm noção do que é isso. Vocês estão acumulando a energia mais poderosa do mundo. Então, praticar a retenção é algo que, se você não souber, pode te destruir. Você está me entendendo? Porque você não consegue lidar com a tensão real. Então, retenção é você canalizar essa energia e saber que ela é uma energia que ela vai buscar alguma forma de evasão. É por isso que você precisa transmutar. Vá correr, vá praticar calistenia, vá praticar musculação, começa a mudar a sua alimentação, começa a utilizar essa energia para as vias intelectuais, vai ler, vai estudar, vai montar um projeto, vai aprender vários idiomas. Usa essa energia para alguma coisa, porque senão ela vai virar simplesmente uma tensão absurda, porque é retenção. Tensionar várias vezes. E aí imagina, você está praticando o edging, movimentando, você está criando mais tensão ainda, mais retenção, mais retenção, mais retenção. Essa comporta vai transbordar. Eu sinto muito lhe informar. Ou ela vai vir em forma de procrastinação, ou ela vai vir em forma de crises existenciais, ou ela vai vir em forma de estresse absurdo, ou ela vai vir em forma de cansaço, porque você desgastou todo o sistema e tensionou. Você está me entendendo? Mesma coisa que você pegar um carro extremamente poderoso e ficar acelerando ele no ponto morto, vai fundir o motor. Então cuidado, praticar edging vai fundir o motor cedo ou tarde. Quando na verdade você deveria estar usando essa energia para agir, resolver problemas, enfrentar desconfortos. E a pessoa ela vai fazer o quê? Ela vai ficar se estimulando, ela vai acreditar que está se aliviando temporariamente, momentaneamente, e ela fica adiando decisões. Aí é que vem a procrastinação. Procrastinação vem do latim que significa empurrar com a barriga. É por isso que não avança, não sai do lugar, porque está roubando, praticando o edging. Eu falo isso aqui para vocês. Não é como alguém que tenta chegar aqui e acusar e dizendo, não, a sua prática de NoFap não vale porque você está praticando o edging. Não, cara. É um cara que pratica NoFap há tantos anos que eu quero que você sinta o que eu sinto. Acordar de manhã, 4h30 da manhã, sem despertador, cheio de energia vital, cheio de energia sexual, o corpo leve, uma capacidade de absorção de memória, uma agilidade mental em montar coisas a partir do nada, uma capacidade de criar coisas, de fazer dinheiro. É isso que eu quero que vocês sintam, mas para vocês sentirem, vocês precisam jogar o jogo certo. Por isso que as 48 leis da retenção seminal, inclusive eu deixei aí nos comentários para vocês, ela vai ensinar as leis da retenção. E aí você simplesmente não pode errá-las, porque senão custa caro. Então o edging, ele não vai resolver a tensão, ele vai adiar o confronto com a própria vida. Então você fica adiando, procrastinando, empurrando com a barriga. Isso eu vou citar no livro Sêmen Sagrado, famosa frase: energia sexual sem propósito vira ansiedade, irritação e confusão mental. Quarto ponto, praticar edging agita a pressão da retenção seminal, que é a tensão que eu falei para vocês. Isso é crucial para quem fala, praticar edging não faz mal. Pelo contrário, é retenção. Então, uma retenção saudável, que é a retenção seminal, a correta, seria energia acumulada com direção. Então absorve a energia e coloca uma tubulação, um cano, uma direção, uma canalização para ela sair. Já o edging é uma energia acumulada sem vazão, então é a comporta querendo estourar, e ela vai estourar cedo ou tarde. Resultado, irritabilidade, inquietação, ansiedade, mente hipersexualizada. Essa é a maior questão, a mente hipersexualizada. Se você quer passar pelo famoso reboot, quer resetar o teu cérebro, se desvencilhar de todos os malefícios que a pornografia um dia causou, dos danos mentais que ela causa, você vai ter que sair dessa excitação. Você vai ter que sair dessa... qual que é a expressão que eu usei aqui? Dessa sexualização, dessa mente sexualizada, hiper-erotizada. E você só sai praticando a retenção seminal da forma correta, limpando a sua mente, limpando esse rio dos pensamentos impuros. Agora imagina quem está se masturbando. Eu me masturbo pensando num coco. Eu me masturbo pensando nessa árvore aqui, olha que linda. Isso aqui me dá tesão. Porra, isso aí não existe. Então você vai pensar na tua ex-namorada, você vai pensar na mulher da academia, você vai pensar na mulher da empresa, você vai pensar num monte de coisa, sem contar que se você é casado, você vai pensar em mulheres dos outros. O buraco é mais embaixo, então é um grande problema isso.
Perdão. A sensação de estar ligado demais também, como você está agitando aquela energia ali de forma absurda, é o que eu falei para vocês, a mente fica ligada e vai gerar ali ansiedade em você. Então a retenção seminal não é inflamar a energia, é aprender a conduzi-la. No livro NeuroFap, que é onde você perde a vergonha de falar em público, adquire magnetismo pessoal, no meu livro chamado NeuroFap, eu vou dizer que a energia sexual não aplicada nas suas habilidades vai virar fobia social e timidez. Então não adianta você agitar essa energia e não saber utilizá-la. Quinto ponto. Você não vai querer namorar e nem casar. Aí talvez vai ter muita galera aí, principalmente alguns com uma vertente mais... Não é nem Red Pill, é um pouco mais avançado. MGTOW. Ah, Crispim, mas eu nem quero. Porque como eu disse no episódio anterior, lembra? A pista tá salgada demais, então eu nem quero, Crispim. Não tem problema, mas se um dia você quiser, isso aqui vai ter que se aplicar em você. E se você fica praticando edging, você não vai querer ter namorado e você não vai querer ter esposa. Por quê? Porque você já tá fazendo sexo com isopor. Com a sua própria mão, comendo isopor. Aí o que acontece? Teu cérebro diz, eu tô tendo sexo todo dia, por que eu vou querer compromisso? Ou tô fazendo sexo todo dia, por que eu vou querer uma esposa? Vocês estão me entendendo que o negócio vai desregulando a sua originalidade, aquela criada pelo próprio Criador? O cérebro ele funciona assim, estímulo, recompensa, motivação para buscar algo. Quando você pratica o edging, você vai quebrar esse estímulo e recompensa. Então, estímulo sexual, recompensa parcial, sem esforço social, sem rejeição e sem construção real, é tudo que o teu cérebro quer. Ah, vou fazer sexo com a minha mão, ele não reclama, não me xinga, não tem TPM, não faz isso, não faz aquilo, não precisa ter gasto, vocês estão me entendendo? É um mundo de ilusão que a prática do edging vai ativar e você acha que está obtendo benefício e na realidade não. O teu cérebro, o que ele aprende? Por que sair, conversar, me expressar, conhecer novas pessoas se eu já estou ali praticando sexo com a minha mão? Então o edging ele vai entregar uma versão falsa da recompensa do sexo. E isso mata o impulso de querer buscar aquilo que é real. Aí não tem o que fazer, você vai viver no mundo de Peter Pan, nas crônicas de Nárnia, não tem o que fazer. No livro NoFap, Método NoFap 7.0 que eu escrevi, e no livro também Checklist NoFap de 90 dias, eu vou citar a seguinte questão. NoFap é igual interrupção do comportamento. Então NoFap você tem que interromper o seu comportamento. Ah, me masturbava, parou. Ah, ejaculava, parou. Ah, assistia pornografia, parou. Você tem que parar. E não você tentar se adaptar ao vício. O edging é uma adaptação do vício, então na verdade você nunca venceu. E o sexto e último ponto para finalizar. Ah, mas por que eu não deveria praticar edging? Porque você está praticando NoFap. E aí eu fico vendo muitas vezes nos grupos, é interessante o cara falar, não, mas eu pratico edging, mas eu pratico NoFap. Peraí? Como é que é o negócio? Eu pratico edging, mas eu pratico NoFap. O que significa NoFap? No, não, fap, masturbar. Não se masturbar, não se masturbe. E o que é edging? Se masturbar, só que sem pornografia e sem ejacular, mas é masturbação, e NoFap é exatamente não se masturbe. Fap é um termo para masturbação. Então o movimento original, ancestral, chamado NoFap, é não se masturbar. E aí, meu amigo, você tá de brincadeira, né, cara? Falar que tá praticando NoFap, praticando edging. Senhores, esse é o nosso episódio de hoje e eu queria que esse vídeo se tornasse um alerta para você. Aí talvez você vai dizer, mas Crispim, e agora o que eu faço? Eu reinicio o contador ou não? O foco não é nem esse, cara. O foco é, pare imediatamente de praticar edging e veja a sua energia, o seu eu ancestral, a sua originalidade, o seu eu do futuro. Que o Crispim tanto ensina a vocês aqui que é possível ativar, ele vai nascer, mas você precisa quebrar esse ciclo vicioso. Esse cordão umbilical que ainda não rompeu com o vício, você precisa quebrar. Se você chegou até o final desse vídeo, a palavra-chave é a seguinte: eu estou retendo e prosperando. Uau! Isso é retenção seminal, isso é praticar NoFap. Eu estou retendo e prosperando. E coloca um emoji ali que condiz com isso, com a sua mentalidade que você mais gosta. Eu estou retendo e prosperando. Eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Mas a pergunta que não quer calar, e aí? O que você acha? Edging. Edging é uma boa alternativa, um bom auxiliar para quem está praticando NoFap e retenção seminal? Sim ou não? Tamo junto, até depois do fim, até o nosso próximo episódio. Fui!